Pare tudo por alguns instantes e preste muita atenção nesta mensagem, porque talvez o que você está prestes a ouvir seja exatamente aquilo que sua mente e seu coração precisavam neste momento. Existe uma verdade poderosa que poucas pessoas entendem. Antes de uma grande transformação acontecer na vida de alguém, primeiro acontece uma transformação dentro da mente. Antes da riqueza aparecer nas mãos de uma pessoa, ela precisa nascer como uma visão no coração. Antes de uma vitória ser vista pelo mundo, ela precisa ser construída no silêncio, através da fé, da disciplina e da decisão de não desistir. E talvez hoje você esteja aqui porque existe algo dentro de você dizendo que sua história ainda não terminou. Talvez você esteja enfrentando dificuldades que ninguém conhece. Talvez existam sonhos que você guardou porque as circunstâncias fizeram você acreditar que eles eram impossíveis. Talvez você tenha olhado para a sua vida e perguntado: será que minha situação vai mudar? Será que ainda existe um propósito para mim? Será que Deus ainda tem algo preparado para a minha história? A resposta é sim, porque aquilo que Deus coloca dentro de uma pessoa não é colocado por acaso. Existe uma força dentro de você que talvez ainda não tenha sido despertada. Existe uma capacidade que talvez ainda não tenha sido desenvolvida. Existe um potencial esperando para ser revelado. Napoleon Hill dedicou sua vida estudando pessoas que alcançaram grandes realizações e descobriu um princípio que mudou a vida de milhões. Tudo começa com um pensamento definido, uma fé inabalável e uma ação determinada. Mas esse ensinamento já estava presente nas Escrituras há milhares de anos. Como imagina em sua alma, assim ele é. Essa frase revela um dos maiores segredos da transformação. Aquilo que você alimenta dentro da sua mente começa a moldar a sua realidade. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta dúvida, a dúvida controla suas decisões. Mas quando você alimenta fé, propósito e coragem, algo começa a mudar dentro de você. Porque uma pessoa com uma mente renovada consegue enxergar oportunidades onde outros enxergam problemas. Consegue enxergar esperança onde outros enxergam apenas dificuldades. Consegue continuar caminhando mesmo quando o caminho parece difícil. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. E se a dificuldade que você está enfrentando hoje não for o fim da sua história, mas a preparação para o próximo nível da sua vida? E se Deus estiver usando esse processo para fortalecer sua mente, aumentar sua fé e preparar você para algo maior? Muitas pessoas desistem porque não entendem o processo. Elas olham para uma semente enterrada e pensam que nada está acontecendo. Mas elas esquecem que antes de uma árvore crescer para fora, suas raízes precisam crescer para dentro. Talvez você esteja em uma fase de preparação. Talvez ninguém esteja vendo seu esforço. Talvez ninguém esteja reconhecendo suas batalhas. Mas continue, porque grandes histórias não são construídas apenas nos momentos de vitória. Elas são construídas nos momentos em que você decide continuar, mesmo quando seria mais fácil desistir. Hoje, nesta mensagem, você vai descobrir princípios poderosos sobre fé, prosperidade, mente vencedora e propósito. Você vai entender por que pessoas de sucesso protegem seus pensamentos, fortalecem sua visão e transformam suas crenças em ações. Mas antes de continuarmos, faça uma coisa. Inscreva-se no canal para fazer parte dessa comunidade de pessoas que buscam crescimento, sabedoria e transformação. Deixe o like neste vídeo, porque essa mensagem pode alcançar alguém que neste momento precisa recuperar a esperança. E escreva nos comentários: eu acredito no meu propósito. Eu estou pronto para uma nova fase da minha vida. Porque quando uma pessoa muda sua mente, ela começa a mudar suas escolhas.
Quando muda suas escolhas, muda seus hábitos. E quando muda seus hábitos, começa a construir um novo destino. Prepare seu coração. Abra sua mente. Porque a mensagem que você vai ouvir agora pode ser o começo de uma nova maneira de enxergar sua vida. A sua história ainda não acabou. O melhor capítulo pode estar começando agora. Durante séculos, homens e mulheres buscaram respostas para uma pergunta que parece simples, mas que carrega o peso de uma vida inteira. Por que algumas pessoas conseguem transformar seus sonhos em realidade, enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar durante anos? Muitos acreditam que a riqueza nasce apenas de oportunidades, sorte ou circunstâncias favoráveis. Mas existe uma verdade mais profunda que poucos compreendem. Antes de uma pessoa conquistar algo no mundo exterior, ela precisa construir aquilo dentro da própria mente. Napoleon Hill dedicou sua vida estudando homens de grande realização e descobriu um padrão que se repetia constantemente. Todos eles possuíam uma visão clara, uma fé inabalável e uma decisão firme de agir. A Bíblia já revelava esse princípio há milhares de anos. Existe uma passagem que muitos grandes líderes, empreendedores e pessoas de sucesso carregam como uma chave espiritual para suas vidas. Como imagina em sua alma, assim ele é. Essa mensagem revela um dos maiores mistérios da prosperidade. Aquilo que domina seus pensamentos começa a moldar sua realidade. O homem que acredita na derrota começa a agir como derrotado. A mulher que acredita que nasceu para vencer começa a enxergar oportunidades onde outros veem obstáculos. Porque a mente é o primeiro território onde uma batalha é vencida. Antes que uma casa seja construída, ela existe na mente de alguém como uma ideia. Antes que uma empresa seja criada, ela nasce como uma visão. Antes que uma pessoa alcance a prosperidade, ela precisa acreditar que é capaz de alcançá-la. Mas deixe-me fazer uma pergunta. E se o maior bloqueio entre você e a vida que deseja não estiver no mundo exterior, mas nos pensamentos que você repete todos os dias? Quantas oportunidades você perdeu porque acreditou que não estava preparado? Quantos sonhos você abandonou porque permitiu que o medo falasse mais alto que a fé? Muitas pessoas oram pedindo mudança, mas continuam alimentando pensamentos de derrota. Pedem por portas abertas, mas continuam vivendo com uma mentalidade fechada. A prosperidade começa quando existe uma transformação interna. Napoleon Hill ensinava que o desejo intenso, unido à fé e à ação determinada, cria uma força capaz de mover uma pessoa além das limitações comuns. Não basta desejar, é preciso acreditar. Não basta acreditar, é preciso agir. A fé verdadeira não é apenas esperar. A fé verdadeira é caminhar mesmo quando você ainda não consegue enxergar o caminho completo. Assim como Abraão saiu sem saber exatamente para onde iria, muitas vezes Deus coloca um chamado dentro do coração antes de revelar todos os detalhes da jornada. Você precisa aprender a confiar no processo, porque grandes destinos não são construídos em dias fáceis. São construídos nos momentos em que você decide continuar, mesmo quando ninguém acredita. Quando você acorda cedo enquanto outros dormem. Quando você estuda enquanto outros reclamam. Quando você trabalha no seu propósito enquanto outros procuram desculpas. É nesses momentos silenciosos que sua identidade começa a mudar. Olhe para si mesmo e declare: eu sou capaz. Minha mente está alinhada com meu propósito. Minha fé é maior que meus obstáculos. Nada vai me deter porque Deus colocou dentro de mim uma força maior do que qualquer dificuldade. A pessoa próspera entende algo que muitos ignoram. O dinheiro não transforma uma mente pequena em uma mente grande,
Mas uma mente transformada pode criar riqueza, impacto e legado. A verdadeira riqueza começa no interior. Começa quando você deixa de pensar como alguém limitado pelas circunstâncias e começa a pensar como alguém guiado por propósito. A passagem bíblica que todo rico conhece não é apenas sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre compreender que aquilo que você planta na sua mente, no seu coração e nas suas atitudes será aquilo que colherá no futuro. Mas essa é apenas a primeira chave. Porque existe outro princípio escondido nessa jornada. A fé sem ação permanece apenas como um sonho. Existe um momento na vida de todo ser humano em que uma escolha precisa ser feita. Um momento silencioso, onde ninguém está olhando, onde não existem aplausos, onde não existem garantias. É nesse momento que você decide se continuará sendo controlado pelo medo ou se finalmente permitirá que sua fé conduza seus passos. Muitos pedem a Deus uma vida diferente. Pedem prosperidade, pedem crescimento, pedem uma oportunidade. Mas poucos entendem uma das maiores verdades espirituais e mentais. Deus pode colocar uma semente em suas mãos, mas é você quem precisa preparar a terra. A fé verdadeira não é uma espera passiva. A fé verdadeira é movimento. É levantar quando tudo parece perdido. É continuar quando as circunstâncias dizem para desistir. É olhar para um cenário impossível e declarar: eu ainda acredito. Napoleon Hill estudou centenas de homens e mulheres que alcançaram grandes realizações e percebeu que todos tinham algo em comum. Eles possuíam uma certeza interior que era maior do que qualquer dificuldade exterior. Eles não esperavam que o mundo acreditasse neles primeiro. Eles acreditavam em si mesmos antes que qualquer pessoa enxergasse seu potencial, porque existe uma lei poderosa. O mundo raramente recompensa aquilo que você apenas deseja. O mundo recompensa aquilo que você tem coragem de perseguir. Quantas pessoas possuem grandes sonhos, mas nunca dão o primeiro passo? Quantas carregam dentro de si ideias capazes de transformar suas vidas, mas permitem que a dúvida destrua aquilo que a fé começou a construir? A pergunta que você precisa fazer hoje é: você está esperando que sua vida mude ou está se tornando a pessoa capaz de mudar sua própria vida? Existe uma diferença enorme entre desejar uma vida melhor e se tornar alguém preparado para recebê-la. A riqueza não começa na carteira. Começa na consciência. Antes de um homem conquistar milhões, ele precisa conquistar seus próprios pensamentos. Antes de vencer batalhas externas, ele precisa vencer as guerras internas. A pessoa que não domina sua mente será dominada pelas circunstâncias. Mas aquele que aprende a controlar seus pensamentos começa a controlar suas decisões. E suas decisões criam seu destino. Imagine um agricultor plantando uma semente. Ele não cava a terra todos os dias para verificar se ela está crescendo. Ele planta, ele rega, ele cuida e ele confia no processo. Assim também funciona com seus sonhos. Muitas pessoas abandonam seus objetivos porque não veem resultados imediatos. Elas esquecem que grandes construções levam tempo. Uma árvore forte não cresce em uma noite. Um império não nasce em um dia. Uma mente milionária não é criada em uma semana. É construída através de pequenas escolhas repetidas diariamente. Cada página que você lê, cada pensamento positivo que você alimenta, cada momento em que você escolhe disciplina em vez de conforto, cada vez que você decide continuar mesmo cansado, tudo isso está construindo a pessoa que você está se tornando. A Bíblia mostra inúmeros exemplos de pessoas que precisaram agir antes de ver a promessa cumprida. Davi precisou enfrentar Golias antes de ser reconhecido como rei.
José precisou passar pelo abandono e pela prisão antes de viver sua grande vitória. Moisés precisou dar passos de fé antes de ver o mar se abrir. A lição é clara. O milagre muitas vezes acontece depois do movimento. Não espere ter tudo perfeito para começar. Comece. Não espere perder todos os seus medos para agir. Haja mesmo com medo. Não espere todas as respostas aparecerem. Caminhe com aquilo que você já sabe, porque a coragem não é a ausência de medo. A coragem é decidir que existe algo maior do que o medo. Declare neste momento: minha fé é maior que minhas limitações. Eu tenho dentro de mim uma força dada por Deus. Cada passo que dou me aproxima do meu propósito. Minha mente está preparada para receber crescimento, sabedoria e prosperidade. Mas existe algo que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente conquistam: a disciplina. Porque a fé mostra o caminho, mas a disciplina mantém seus pés na estrada. Muitos querem a recompensa, mas poucos aceitam o processo. Querem a colheita, mas não querem plantar. Querem a vitória, mas não querem enfrentar a batalha. Mas aqueles que compreendem a lei do sucesso sabem: a transformação acontece quando você continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. É no silêncio que grandes vidas são construídas. É longe dos holofotes que grandes pessoas desenvolvem sua força. O mundo verá apenas o resultado, mas Deus viu cada noite em que você lutou para não desistir, cada lágrima escondida, cada momento em que você pensou em parar, mas escolheu continuar. E talvez hoje você esteja passando por uma fase difícil. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: quando minha oportunidade vai chegar? Mas talvez a pergunta correta seja: estou me preparando para reconhecer a oportunidade quando ela chegar? Porque pessoas despreparadas podem receber grandes oportunidades e perdê-las. Mas uma mente preparada transforma pequenas oportunidades em grandes conquistas. Continue caminhando, continue aprendendo, continue fortalecendo sua fé. Porque existe uma promessa para aqueles que não desistem. O processo pode ser longo, a caminhada pode ser difícil, mas aquele que permanece firme desenvolve uma força que nenhum obstáculo consegue destruir. E ainda existe uma terceira chave escondida nessa passagem. A mente próspera entende que aquilo que você acredita sobre si mesmo determina até onde você está disposto a chegar. Antes de qualquer grande conquista aparecer diante dos olhos do mundo, ela precisa nascer em um lugar onde ninguém consegue enxergar. Ela nasce no invisível. Ela nasce na mente. Todos os grandes feitos da humanidade começaram como um pensamento dentro de alguém, uma ideia, uma visão, uma convicção. Antes de existir uma grande empresa, existiu uma pessoa imaginando algo que ainda não existia. Antes de existir uma grande obra, existiu alguém acreditando que era possível construí-la. Antes de uma pessoa mudar sua realidade, ela precisa mudar a maneira como enxerga a si mesma. Essa é uma das maiores verdades que Napoleon Hill ensinou ao mundo. O homem é aquilo que sua mente aceita como verdade. Se você acredita que é incapaz, suas atitudes serão limitadas. Se você acredita que nasceu para vencer, suas escolhas começarão a refletir essa crença. Porque a mente não é apenas um lugar onde pensamentos passam. A mente é um campo onde sementes são plantadas todos os dias. A pergunta é: que tipo de sementes você tem plantado dentro de você? Você alimenta pensamentos de medo ou pensamentos de possibilidade? Você repete suas derrotas ou declara suas vitórias? Você olha para suas limitações ou para o potencial que Deus colocou dentro de você? Muitas pessoas vivem presas, não porque lhes falta capacidade,
Elas vivem presas porque carregam uma imagem pequena de si mesmas. Elas se acostumaram com a derrota, se acostumaram com a escassez. Se acostumaram a dizer: isso não é para mim, eu nunca vou conseguir. Minha situação nunca vai mudar. Mas existe uma verdade poderosa. A primeira prisão que uma pessoa precisa quebrar não tem paredes. Ela está dentro da própria mente. Você pode estar em um ambiente difícil e ainda assim construir uma mentalidade vencedora. Você pode enfrentar dificuldades e ainda assim manter uma visão de futuro. Porque as circunstâncias podem tentar controlar seu presente, mas seus pensamentos podem construir seu amanhã. Observe a história de muitos homens e mulheres que venceram grandes desafios. Eles não tinham todas as respostas. Eles não tinham todas as condições. Eles não tinham todas as garantias. Mas eles tinham algo que era mais forte, uma certeza interior. Eles acreditavam que existia algo maior esperando por eles. A fé deles não dependia do que seus olhos viam. Dependia daquilo que carregavam dentro do coração. A Bíblia ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que ainda não vemos. Essa é uma das maiores chaves da prosperidade. Aprender a enxergar primeiro com os olhos da mente, antes de enxergar com os olhos físicos. O pobre em pensamento diz: quando eu tiver, então acreditarei. A mente próspera diz: eu acredito, então vou trabalhar até conquistar. Perceba a diferença. Uma pessoa espera a realidade mudar para mudar seus pensamentos. A outra muda seus pensamentos e começa a criar uma nova realidade. Mas, atenção, pensamento positivo sozinho não constrói riqueza. A mente próspera não é apenas imaginar. É imaginar, acreditar e agir. É transformar uma visão em uma decisão. É transformar uma decisão em disciplina. É transformar disciplina em resultado. Napoleon Hill estudou esse princípio durante décadas. O desejo intenso, quando unido à fé, planejamento e ação persistente, cria uma força poderosa dentro do ser humano. O desejo é o combustível, a fé é a direção, a ação é o movimento. E a persistência é aquilo que mantém você caminhando quando os resultados ainda não apareceram. Quantas pessoas desistem um dia antes da vitória? Quantas abandonam o sonho porque estavam próximas demais da transformação? Talvez você esteja vivendo uma fase onde parece que nada está acontecendo. Você planta, mas ainda não vê frutos. Você trabalha, mas ainda não vê reconhecimento. Você luta, mas ainda não vê recompensa. Mas lembre-se, toda semente passa por um período escondida antes de aparecer acima da terra. O silêncio não significa ausência de crescimento. Muitas vezes, Deus está trabalhando em lugares que seus olhos ainda não conseguem alcançar. Existe um momento em que você precisa parar de perguntar: por que está demorando? E começar a perguntar: o que esse processo está construindo dentro de mim? Porque antes de Deus entregar uma grande conquista nas suas mãos, muitas vezes Ele precisa fortalecer a pessoa que irá recebê-la. A riqueza verdadeira começa quando você desenvolve sabedoria, quando aprende disciplina, quando domina suas emoções, quando entende seu propósito. Porque dinheiro nas mãos de uma mente despreparada pode desaparecer. Mas uma mente transformada consegue criar valor novamente. Por isso, todos os dias, alimente sua mente com pensamentos de crescimento. Leia, aprenda, busque conhecimento. Cerque-se de ideias que elevam sua visão. Não permita que pessoas sem sonhos definam o tamanho do seu futuro. Não permita que experiências passadas destruam possibilidades futuras. Olhe para o espelho e declare: eu não sou definido pelos meus fracassos. Eu sou capaz de construir uma nova história. Minha mente está alinhada com o meu propósito. Deus me deu talentos, sabedoria e força para cumprir minha missão.
Porque a pessoa que muda sua identidade começa a mudar seu destino. E talvez hoje seja o dia em que você deixa de se enxergar como vítima das circunstâncias e começa a se enxergar como alguém responsável pela construção do próprio futuro. Mas existe uma próxima revelação ainda mais profunda. Muitas pessoas conhecem a importância da mente, mas poucas entendem o poder de uma decisão definitiva. Porque existe um momento em que o sucesso começa. O dia em que você decide que não voltará mais para a antiga versão de si mesmo. Existe um instante na vida de uma pessoa que pode parecer comum aos olhos do mundo, mas que carrega o poder de mudar completamente o seu futuro. É o momento da decisão, não uma decisão superficial. Não uma promessa feita apenas quando as emoções estão fortes, mas aquela decisão profunda que nasce dentro da alma e declara: a partir de hoje, eu não serei mais a mesma pessoa. Grandes transformações começam assim. Antes de alguém conquistar uma grande vitória, primeiro precisa vencer uma batalha dentro de si mesmo. A batalha entre quem você é hoje e quem você nasceu para se tornar. A batalha entre seus antigos hábitos e sua nova visão. A batalha entre o medo que tenta paralisar e a fé que chama você para avançar. Napoleon Hill observou algo poderoso durante seus estudos sobre homens de realização. As pessoas de sucesso não esperavam pelas condições perfeitas. Elas tomavam uma decisão e depois criavam as condições necessárias para alcançar aquilo que haviam decidido. Porque uma mente determinada encontra caminhos onde uma mente indecisa encontra desculpas. A pergunta que você precisa responder hoje é: qual decisão você está adiando que poderia transformar sua vida? Talvez seja começar aquele projeto. Talvez seja buscar mais conhecimento. Talvez seja abandonar um hábito que está destruindo seu potencial. Talvez seja finalmente acreditar que você é capaz. Muitas pessoas passam anos esperando por um sinal. Esperam o momento certo. Esperam ter mais dinheiro. Esperam ter mais tempo. Esperam sentir mais confiança. Mas existe uma verdade que poucos compreendem. A confiança não vem antes da ação. Muitas vezes, a confiança nasce depois que você começa a agir. Você não se torna forte porque nunca enfrentou dificuldades. Você se torna forte porque enfrentou dificuldades e descobriu que era capaz de continuar. Olhe para a história dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Eles não receberam uma estrada fácil. Eles receberam um chamado. Noé construiu uma arca quando ninguém acreditava. Davi enfrentou um gigante quando todos enxergavam apenas impossibilidade. José manteve sua integridade mesmo quando as circunstâncias pareciam injustas. Eles tinham algo em comum: uma decisão interior maior do que qualquer obstáculo exterior. Eles decidiram confiar antes de ver. Decidiram caminhar antes de conhecer todos os detalhes. Decidiram permanecer firmes quando seria mais fácil desistir. E essa é uma característica das pessoas que prosperam. Elas não permitem que o momento atual determine o tamanho da sua visão. Uma fase difícil não significa uma vida difícil. Um fracasso não significa uma pessoa fracassada. Uma porta fechada não significa que o caminho acabou. Às vezes, uma porta se fecha porque existe um caminho maior esperando para ser descoberto. Mas para encontrar esse caminho, você precisa abandonar a mentalidade de vítima. A pessoa que pensa como vítima pergunta: por que isso aconteceu comigo? A pessoa que pensa como vencedora pergunta: o que posso aprender com isso? A primeira fica presa no passado. A segunda constrói o futuro. A primeira procura culpados. A segunda procura soluções. A primeira espera alguém salvá-la. A segunda entende que Deus deu a ela capacidade para agir. Isso não significa que você não terá momentos de dor. Todos enfrentam dias difíceis. Todos passam por momentos de dúvida.
Mas existe uma diferença entre sentir medo e ser dominado pelo medo. Existe uma diferença entre enfrentar uma dificuldade e permitir que ela defina sua identidade. Você precisa lembrar: você não é o problema que está enfrentando. Você é a pessoa capaz de encontrar uma solução. Declare para si mesmo: eu tenho coragem para seguir em frente. Eu não vou permitir que o medo controle meu destino. Cada desafio está me preparando para um nível maior. Minha fé me fortalece e minhas ações constroem meu futuro. A decisão é o ponto onde o sonho deixa de ser apenas uma imaginação e começa a se transformar em realidade. Porque sonhos sem decisão permanecem apenas desejos. Mas quando um desejo recebe uma decisão firme, ele se transforma em propósito. E quando o propósito encontra disciplina, algo poderoso acontece. A pessoa começa a se tornar imparável. Existe uma passagem bíblica que fala sobre pedir, buscar e bater à porta. Mas observe a profundidade dessa mensagem. Não é apenas pedir, é buscar. Não é apenas esperar, é bater. Existe movimento envolvido, existe participação, existe ação. Muitos querem receber a promessa, mas não querem assumir a responsabilidade do processo. Querem resultados diferentes, mantendo os mesmos pensamentos. Querem uma nova vida, mantendo os mesmos hábitos. Mas uma nova realidade exige uma nova versão de você. Você não pode construir um futuro extraordinário com uma mentalidade presa ao passado. Chega um momento em que você precisa olhar para sua antiga identidade e dizer: obrigado pelo que aprendi, mas agora existe uma nova fase esperando por mim. Esse é o momento em que você começa a caminhar em direção ao seu propósito. Porque a riqueza, antes de ser uma conquista externa, é uma construção interna. Primeiro você conquista sua mente, depois conquista suas atitudes, depois conquista seus resultados. E existe uma próxima chave que poucos entendem. Aqueles que prosperam sabem proteger aquilo que alimenta sua visão. Eles entendem que a mente é um jardim, e aquilo que você permite entrar todos os dias determinará aquilo que crescerá dentro de você. Existe uma verdade que muitos ignoram durante grande parte da vida. A mente humana é como uma terra fértil. Tudo aquilo que você planta nela, com o tempo, começa a crescer. Se você planta medo, colherá insegurança. Se você planta dúvida, colherá paralisia. Se você planta pensamentos de derrota, começará a enxergar obstáculos até onde existem oportunidades. Mas se você planta fé, conhecimento, disciplina e propósito, sua vida começa a produzir frutos diferentes. A pergunta que você precisa fazer hoje é: que tipo de sementes estão sendo plantadas dentro da sua mente todos os dias? Porque muitas pessoas querem uma vida de prosperidade, mas alimentam constantemente pensamentos de escassez. Querem crescer, mas permanecem cercadas por pessoas que dizem que nada é possível. Querem construir algo grande, mas permitem que vozes pequenas definam o tamanho dos seus sonhos. Napoleon Hill compreendeu esse princípio ao estudar pessoas de grande sucesso. Ele percebeu que aqueles que alcançavam grandes resultados tinham algo em comum. Eles protegiam cuidadosamente aquilo que entrava em suas mentes. Eles entendiam que pensamentos são forças, palavras são sementes, ambientes são influências. Influências repetidas se transformam em crenças. Imagine uma pessoa tentando construir uma grande casa. Ela escolhe os melhores materiais, planeja cada detalhe, cuida da estrutura, mas todos os dias alguém vai até essa construção e destrói uma parte dela. Com o tempo, aquela casa nunca ficará pronta. Assim acontece com muitos sonhos. A pessoa constrói durante o dia, mas destrói durante a noite através de pensamentos negativos, medo e falta de confiança. Ela ora pedindo crescimento, mas continua alimentando tudo aquilo que impede seu crescimento.
Por isso, você precisa entender. Não é apenas aquilo que você faz que determina seu futuro. É aquilo que você permite influenciar você todos os dias. A Bíblia nos ensina sobre a importância de guardar o coração, porque aquilo que domina o coração começa a dirigir a vida. Se seu coração está cheio de medo, suas decisões serão baseadas no medo. Se seu coração está cheio de fé, suas decisões serão baseadas na esperança. A pessoa próspera não ignora os problemas. Ela apenas se recusa a permitir que os problemas sejam maiores do que sua visão. Ela olha para uma dificuldade e pergunta: qual oportunidade está escondida dentro deste desafio? Ela olha para um fracasso e pergunta: o que essa experiência está tentando me ensinar? Ela olha para uma porta fechada e pergunta: qual caminho Deus está preparando para mim? Essa é uma mudança poderosa de mentalidade, porque pessoas comuns são controladas pelas circunstâncias, mas pessoas extraordinárias aprendem a controlar suas respostas às circunstâncias. Você não escolhe todos os acontecimentos da vida, mas você pode escolher a atitude com que enfrenta cada acontecimento. Você pode escolher levantar. Você pode escolher aprender. Você pode escolher continuar. Todos os dias você está escrevendo uma história. Cada pensamento é uma frase. Cada escolha é um capítulo. Cada hábito é uma direção. Então pergunte a si mesmo: se alguém observasse meus pensamentos durante uma semana, eles revelariam uma pessoa preparada para vencer ou uma pessoa esperando perder? Essa pergunta pode mudar sua vida, porque antes de conquistar riqueza financeira, você precisa construir riqueza mental. Antes de alcançar grandes resultados, você precisa desenvolver grandes pensamentos. A riqueza exterior é frequentemente um reflexo da riqueza interior. Uma pessoa que aprende disciplina, sabedoria e autocontrole começa a criar valor em tudo que faz. Ela não busca apenas dinheiro, ela busca crescimento, ela busca excelência, ela busca se tornar alguém capaz de administrar aquilo que deseja receber. Porque existe uma grande diferença entre desejar uma bênção e estar preparado para sustentá-la. Muitas pessoas pedem grandes oportunidades, mas ainda possuem hábitos pequenos. Pedem abundância, mas continuam vivendo sem planejamento. Pedem crescimento, mas recusam o aprendizado necessário. Mas Deus não apenas entrega conquistas, Ele prepara pessoas para carregarem conquistas. Antes de colocar uma coroa sobre a cabeça de alguém, muitas vezes Ele trabalha o caráter dessa pessoa. Antes de entregar influência, Ele ensina responsabilidade. Antes de entregar prosperidade, Ele ensina sabedoria. Por isso, não despreze o processo. As fases silenciosas também fazem parte da construção. Talvez ninguém veja suas noites estudando. Talvez ninguém veja seus momentos de oração. Talvez ninguém veja as batalhas internas que você enfrenta para continuar. Mas cada esforço está formando uma versão mais forte de você. Olhe para o espelho e declare: eu escolho alimentar minha mente com pensamentos de vitória. Eu libero tudo aquilo que limita meu potencial. Minha visão é maior do que minhas circunstâncias. Eu estou construindo uma vida alinhada com o meu propósito. Lembre-se, as pessoas que alcançam grandes destinos não chegam lá por acaso. Elas chegam porque todos os dias escolhem pensamentos, atitudes e ações que as aproximam desse destino. Mas existe uma próxima chave ainda mais profunda. Você pode ter uma mente forte, uma visão clara e uma fé poderosa. Mas se não aprender a dominar suas emoções e permanecer persistente durante as tempestades, muitos sonhos ficarão pelo caminho. Porque o verdadeiro teste da prosperidade não acontece quando tudo está fácil. O verdadeiro teste acontece quando você continua acreditando mesmo quando tudo parece dizer para desistir.
Existe uma característica que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente conquistam. Não é apenas inteligência, não é apenas talento, não é apenas dinheiro. É algo muito mais profundo. É a capacidade de continuar quando a maioria das pessoas desiste. Essa força tem um nome: persistência. Muitas pessoas começam animadas, começam projetos, começam estudos, começam mudanças, começam uma nova fase da vida. Mas quando encontram os primeiros obstáculos, abandonam aquilo que um dia parecia tão importante. Elas confundem dificuldade com impossibilidade, confundem demora com fracasso, confundem uma fase difícil com o fim da jornada. Mas existe uma verdade que todos aqueles que alcançaram grandes realizações aprenderam. O caminho da vitória quase sempre passa por uma estrada chamada persistência. Napoleon Hill estudou homens que construíram grandes fortunas, empresas e legados, e descobriu que todos eles tiveram momentos em que poderiam ter desistido. Momentos em que os resultados demoraram. Momentos em que foram criticados. Momentos em que pareciam estar caminhando sozinhos. Mas havia algo dentro deles que dizia: continue, mais um passo, mais uma tentativa, mais um dia. Porque existe uma diferença entre uma pessoa que perde e uma pessoa que fracassa. A pessoa que perde é aquela que desiste. A pessoa que enfrenta uma derrota, aprende e continua, ainda está no caminho da vitória. A pergunta que você precisa fazer hoje é: quantas vezes você abandonou algo importante porque não viu resultados no tempo que esperava? Quantas oportunidades ficaram para trás porque você desistiu cedo demais? Quantos sonhos morreram não porque eram impossíveis, mas porque você parou de alimentá-los? Muitas vezes, a resposta não está em começar algo novo, está em continuar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Existe uma passagem bíblica que nos ensina sobre perseverança. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Essa mensagem carrega uma profunda verdade sobre a vida. Existe um tempo entre plantar e colher. Existe um período entre acreditar e alcançar. Existe uma distância entre o sonho e a realização. E essa distância é onde muitas pessoas são testadas. É nesse espaço que a fé é fortalecida. É nesse espaço que o caráter é construído. É nesse espaço que uma pessoa comum se transforma em alguém preparado para grandes responsabilidades. Imagine uma semente enterrada no solo. Durante dias, ninguém vê mudança. Para alguém olhando de fora, parece que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra existe movimento, existe crescimento, existe preparação. Assim também é a sua vida. Talvez você não veja resultados ainda. Talvez você esteja trabalhando em silêncio. Talvez esteja lutando batalhas que ninguém conhece. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Muitas vezes, Deus trabalha primeiro na raiz antes de revelar os frutos. A árvore que permanece de pé durante uma tempestade não é aquela que nunca enfrentou ventos fortes. É aquela que desenvolveu raízes profundas. E assim acontece com pessoas fortes. Elas não são pessoas que nunca sofreram. São pessoas que permitiram que suas dificuldades fortalecessem suas raízes. Você precisa entender: as dificuldades não vieram apenas para destruir você. Algumas vieram para revelar quem você realmente é. Elas mostram sua força, elas desenvolvem sua sabedoria, elas ensinam aquilo que nenhum livro conseguiria ensinar. Mas para transformar dificuldades em crescimento, você precisa mudar sua perspectiva. Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: o que essa situação está tentando construir dentro de mim? Porque cada desafio carrega uma lição. Cada queda pode trazer conhecimento. Cada rejeição pode preparar você para algo maior.
Muitos grandes líderes foram rejeitados antes de serem reconhecidos. Muitos grandes empresários falharam antes de encontrar o caminho certo. Muitos homens de fé passaram por desertos antes de viverem suas promessas. O deserto não era o destino, era a preparação. E talvez você esteja vivendo um deserto agora. Talvez esteja em uma fase onde parece que suas orações estão demorando para serem respondidas. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa abandono. Às vezes, o silêncio é o lugar onde sua força está sendo construída. É onde você aprende a confiar sem depender apenas do que seus olhos conseguem ver. Declare neste momento: eu não vou desistir daquilo que Deus colocou dentro de mim. Meus obstáculos não são maiores que meu propósito. Cada dificuldade está me preparando para um nível maior. Eu tenho força, fé e determinação para continuar. A pessoa persistente entende que sucesso não é uma linha reta. Existem curvas, existem quedas, existem momentos de dúvida, mas existe uma coisa que ela nunca faz. Ela nunca abandona sua visão. Ela pode mudar a estratégia, ela pode aprender novos caminhos, ela pode corrigir seus erros, mas ela mantém viva a chama do propósito, porque uma pessoa sem persistência abandona seus sonhos no primeiro inverno. Mas uma pessoa determinada entende que até o inverno passa. A primavera sempre chega para aqueles que continuam plantando. E existe uma próxima verdade que todo homem e mulher de sucesso precisam compreender. A persistência mantém você caminhando, mas é a sabedoria que mostra a direção correta. Não basta apenas trabalhar mais. É preciso trabalhar com propósito. Não basta apenas desejar prosperidade. É preciso aprender os princípios que sustentam uma vida abundante. Existe uma pergunta que todos deveriam fazer em algum momento da vida: por que eu estou aqui? Essa pergunta parece simples, mas carrega uma das maiores respostas que um ser humano pode encontrar. Porque uma vida sem propósito é como um navio no meio do oceano sem direção. Ele pode ter força, pode ter velocidade, pode ter capacidade de navegar, mas sem um destino definido, qualquer caminho serve. E muitas pessoas vivem exatamente assim. Elas trabalham, elas correm, elas buscam dinheiro, elas tentam sobreviver. Mas no fundo existe um vazio, porque ainda não descobriram o verdadeiro motivo que move suas ações. A prosperidade verdadeira começa quando você entende que nasceu para algo maior do que apenas pagar contas e passar pelos dias. Você nasceu para construir, você nasceu para servir, você nasceu para desenvolver os talentos que Deus colocou dentro de você. Napoleon Hill ensinava que toda grande realização começa com um propósito definido. Uma pessoa que sabe onde quer chegar suporta dificuldades que destruiriam alguém sem direção. Porque quando existe um propósito forte, os obstáculos deixam de ser paredes e se tornam degraus. A pergunta é: você está apenas tentando sobreviver ou está construindo algo que representa quem você realmente é? Existe uma grande diferença. A pessoa sem propósito procura apenas recompensas rápidas. Ela desiste quando o caminho fica difícil. Ela troca seus sonhos por conforto momentâneo. Mas a pessoa com propósito entende que algumas batalhas precisam ser enfrentadas porque existe algo maior esperando do outro lado. Veja os grandes exemplos da história. Moisés não enfrentou o deserto porque era fácil. Ele enfrentou porque havia uma missão. Davi não enfrentou Golias porque não sentia medo. Ele enfrentou porque sabia que existia algo maior do que aquele gigante. José não permaneceu fiel porque sua vida estava perfeita. Ele permaneceu fiel porque entendia que seu destino era maior do que sua situação atual. O propósito dá significado à dor. Ele transforma dificuldades em treinamento. Ele transforma momentos de solidão em preparação. Ele transforma perdas em aprendizado.
Talvez você esteja passando por uma fase que não entende. Talvez esteja perguntando: por que estou enfrentando isso? Por que as coisas estão demorando? Por que meu caminho parece mais difícil que o dos outros? Mas talvez você esteja sendo preparado para carregar algo que ainda não consegue enxergar. Uma grande responsabilidade exige uma grande preparação. Uma grande missão exige uma grande transformação. Deus não constrói apenas resultados. Ele constrói pessoas, porque uma bênção nas mãos de alguém despreparado pode se tornar um peso. Mas uma bênção nas mãos de alguém sábio pode se tornar uma ferramenta para impactar vidas. A riqueza, quando compreendida corretamente, não é apenas acumular, é multiplicar, é criar valor, é usar aquilo que você recebeu para melhorar o mundo ao seu redor. O dinheiro é uma ferramenta, ele revela quem você já é. Nas mãos de uma mente egoísta, ele pode destruir. Nas mãos de uma mente consciente, ele pode construir. Por isso, antes de buscar uma conta bancária maior, busque uma visão maior. Antes de desejar mais recursos, desenvolva mais sabedoria. Antes de pedir uma oportunidade maior, torne-se uma pessoa maior. Porque aquilo que você se torna determina aquilo que você consegue sustentar. Muitas pessoas querem a colheita, mas não querem o processo. Querem a vitória, mas não querem a preparação. Querem reconhecimento, mas não querem o desenvolvimento. Mas a vida recompensa aqueles que estão dispostos a crescer. Todos os dias você tem uma escolha: continuar vivendo abaixo do seu potencial ou começar a desenvolver aquilo que Deus colocou dentro de você. Talvez exista um talento que você deixou escondido. Talvez exista uma ideia que você abandonou. Talvez exista um sonho que você enterrou porque alguém disse que era impossível. Mas lembre-se, a opinião dos outros nunca pode ser maior do que o propósito que Deus colocou em seu coração. Você não precisa que todos entendam sua visão. Você precisa ter coragem para obedecer aquilo que acredita, porque pessoas visionárias muitas vezes caminham sozinhas antes de serem acompanhadas. Elas caminham no silêncio antes de serem reconhecidas. Elas enfrentam dúvidas antes de receberem confirmação. Mas continuam, porque sabem que existe uma missão esperando. Olhe para o espelho e declare: eu fui criado para um propósito maior. Meus talentos têm valor. Eu não vou esconder aquilo que Deus colocou dentro de mim. Minha vida será uma prova de transformação e superação. A pessoa próspera entende que sucesso não é apenas chegar ao topo, é se tornar alguém capaz de ajudar outros a subirem também. Porque a maior riqueza não está apenas no que você conquista, está no impacto que você deixa. E existe uma próxima chave que poucos compreendem. Depois de descobrir seu propósito, você precisa aprender a controlar o recurso mais valioso que possui: seu tempo. Porque pessoas de sucesso entendem que dinheiro perdido pode ser recuperado, mas tempo desperdiçado nunca volta. Existe um recurso que todos os seres humanos recebem igualmente. Não importa sua origem, não importa sua condição financeira, não importa onde você nasceu, todos recebem as mesmas 24 horas por dia. Mas existe uma diferença enorme entre aqueles que transformam suas vidas e aqueles que permanecem no mesmo lugar: a maneira como usam o tempo que receberam. O tempo é uma das maiores riquezas que Deus colocou nas mãos do ser humano. Mas muitos desperdiçam esse presente esperando que um dia a vida simplesmente mude. Esperam uma oportunidade, esperam uma solução, esperam um momento perfeito. Mas a verdade é que o momento perfeito raramente chega. A transformação começa quando uma pessoa decide usar o momento que já possui. A pergunta é: se Deus observasse como você usa suas horas todos os dias, ele veria alguém construindo um propósito ou alguém fugindo da própria missão? Essa pergunta pode ser desconfortável.
Mas perguntas profundas geram mudanças profundas. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, dizem que querem crescer, dizem que querem uma vida diferente, mas seus hábitos mostram outra direção, porque o futuro não é construído apenas pelos grandes momentos. Ele é construído pelas pequenas escolhas repetidas diariamente, uma página lida por dia, uma habilidade desenvolvida por dia, um pensamento positivo escolhido por dia, uma atitude de disciplina tomada por dia. Parece pequeno, mas pequenas ações acumuladas durante anos criam grandes resultados. Napoleon Hill ensinava que grandes realizações são construídas através de pensamentos organizados, planejamento definido e ação persistente. O sucesso não acontece por acidente. Ele é resultado de uma mente treinada e uma vida disciplinada. Observe uma pessoa que deseja construir um corpo forte. Ela não espera ficar saudável antes de começar a treinar. Ela treina para se tornar saudável. O mesmo acontece com a mente. Você não espera ter disciplina para começar. Você começa a praticar disciplina até que ela se torne parte da sua identidade. A pessoa vencedora não pergunta todos os dias: estou com vontade de fazer isso? Ela pergunta: isso me aproxima da pessoa que desejo me tornar? Porque emoções mudam, motivação passa, mas disciplina permanece. Existem dias em que você não terá vontade, dias em que o caminho parecerá pesado, dias em que será mais fácil desistir. Mas são exatamente esses dias que revelam quem você está se tornando. Qualquer pessoa consegue agir quando tudo está fácil. Mas aqueles que alcançam grandes objetivos aprendem a agir mesmo quando enfrentam dificuldades. Eles entendem que sentimentos não podem governar o destino. A fé precisa ser maior que o medo. O propósito precisa ser maior que o conforto. A visão precisa ser maior que a preguiça. A Bíblia apresenta muitos exemplos de pessoas que entenderam esse princípio. Homens e mulheres que permaneceram firmes porque sabiam que existia uma promessa maior esperando. Eles não foram guiados apenas pelas circunstâncias do momento. Foram guiados por uma visão de futuro. E essa é uma das maiores características de uma mente próspera. Ela consegue abrir mão de algo pequeno hoje para conquistar algo maior amanhã. Ela entende que disciplina é uma forma de amor próprio. Porque quando você escolhe desenvolver sua mente, cuidar do seu corpo, fortalecer sua fé e construir seu futuro, você está honrando a pessoa que pode se tornar. Pergunte a si mesmo: quais hábitos atuais estão construindo meu futuro? Quais hábitos estão destruindo meu potencial? Porque cada hábito é um voto na pessoa que você está se tornando. Cada escolha é uma declaração sobre sua identidade. Quando você escolhe aprender, você diz: eu acredito no meu crescimento. Quando você escolhe persistir, você diz: meu propósito é maior que meus obstáculos. Quando você escolhe agir, você diz: eu não vou esperar minha vida mudar. Eu vou participar da mudança. Declare: meu tempo tem valor. Eu uso cada dia como uma oportunidade para crescer. Minha disciplina está construindo o meu futuro. Eu tenho sabedoria para fazer escolhas alinhadas com o meu propósito. Mas existe algo ainda mais profundo. Disciplina sem direção pode criar movimento, mas não necessariamente progresso. Você pode trabalhar muito e ainda assim caminhar na direção errada. Por isso, pessoas sábias não apenas trabalham duro. Elas trabalham com propósito. Elas buscam conhecimento. Elas desenvolvem sua inteligência. Elas aprendem com seus erros. Elas procuram melhorar todos os dias, porque o verdadeiro crescimento acontece quando o esforço encontra sabedoria. E talvez você esteja pensando: eu perdi muito tempo. Eu deveria ter começado antes. Eu poderia estar mais avançado. Mas escute com atenção.
O passado não pode ser mudado, mas o presente ainda está nas suas mãos. A maior decisão não é sobre o tempo que passou, é sobre o que você fará com o tempo que ainda possui. Nunca é tarde para começar uma nova construção. Uma árvore pode ser plantada hoje e ainda assim oferecer sombra no futuro. Uma pessoa pode mudar sua direção hoje e criar uma história completamente diferente amanhã. O importante é começar, porque toda grande jornada começa com um único passo. E existe uma próxima chave que todo vencedor precisa compreender. Mesmo com fé, propósito e disciplina, haverá momentos em que você precisará enfrentar a dúvida, a rejeição e o medo. E será nesses momentos que sua verdadeira força será revelada. Existe um dos momentos mais difíceis na caminhada de qualquer pessoa que deseja construir algo grandioso. O momento em que você precisa continuar acreditando, mesmo quando ninguém mais consegue enxergar aquilo que existe dentro de você. É fácil caminhar quando todos aplaudem. É fácil permanecer motivado quando as pessoas reconhecem seu esforço. É fácil acreditar quando as portas estão abertas. Mas o verdadeiro teste da fé acontece quando você está sozinho. Quando você olha ao redor e parece que ninguém entende sua visão. Quando as pessoas questionam suas escolhas. Quando suas circunstâncias parecem contradizer aquilo que você acredita. É nesse momento que uma pergunta surge. Você acredita apenas quando vê resultados ou consegue acreditar antes que eles apareçam? Porque toda grande realização começa com alguém acreditando em algo que ainda não existe. Antes de uma construção existir, alguém precisou enxergar o projeto. Antes de uma vitória acontecer, alguém precisou acreditar na possibilidade. Antes de uma mudança acontecer, alguém precisou tomar uma decisão. A fé verdadeira não depende apenas daquilo que os olhos veem. Ela depende daquilo que o coração sabe. Napoleon Hill estudou essa característica nos grandes realizadores e percebeu que eles possuíam uma qualidade rara. Eles não permitiam que opiniões externas destruíssem uma convicção interna. Eles ouviam conselhos. Eles aprendiam, eles corrigiam seus caminhos, mas não entregavam o controle da própria visão para pessoas que não carregavam o mesmo propósito. Porque existe um perigo. Se você permitir que pessoas sem visão definam sua vida, elas poderão convencer você a abandonar aquilo que nasceu para construir. Quantos sonhos foram abandonados porque alguém disse, isso não vai funcionar? Você não consegue. Isso é impossível. Mas existe uma verdade que você precisa lembrar. A opinião de alguém sobre o seu futuro não é maior do que o propósito que Deus colocou dentro de você. Veja a história de Davi. Quando ele chegou diante de Golias, muitos olharam para ele e enxergaram apenas um jovem pequeno diante de um gigante. Mas Deus enxergava algo diferente. Enquanto as pessoas viam tamanho, Deus via coragem. Enquanto as pessoas viam fraqueza, Deus via potencial. Enquanto as pessoas viam uma batalha impossível, Davi via uma oportunidade de mostrar que sua fé era maior que seu medo. O gigante não era maior que a promessa, e talvez hoje exista um gigante diante de você. Pode ser uma dívida, pode ser uma dificuldade, pode ser uma insegurança, pode ser uma fase de incerteza. Mas a pergunta não é qual é o tamanho do problema. A pergunta é qual é o tamanho da força que existe dentro de você. Porque muitas vezes o maior inimigo não está fora, está dentro. É a voz que diz, você não é capaz, você não nasceu para isso, você deveria desistir. Mas essa voz não conhece o poder da transformação. Ela não conhece a força de uma pessoa que decidiu mudar. Ela não conhece o poder de uma mente alinhada com fé e propósito. Por isso, todos os dias você precisa escolher qual voz irá alimentar. A voz do medo, ou a voz da fé, a voz das limitações, ou a voz do potencial, a voz do passado,
ou a voz do propósito, olhe para o espelho e declare: eu não sou limitado pelas minhas circunstâncias. Eu tenho dentro de mim a capacidade de superar desafios. Minha fé é maior que minhas dúvidas. Eu continuarei avançando mesmo quando o caminho parecer difícil. Porque pessoas vencedoras não são aquelas que nunca sentem medo. São aquelas que decidiram que o medo não terá autoridade sobre suas escolhas. A coragem não é ausência de insegurança. A coragem é agir mesmo quando existe insegurança. É dar um passo mesmo sem conhecer todos os detalhes. É continuar construindo mesmo quando a recompensa ainda não apareceu. Muitos querem uma vida extraordinária, mas poucos aceitam passar pelo período em que precisam ser incompreendidos. Toda pessoa que constrói algo grande passa por uma fase onde sua visão parece loucura para outros. Mas aquilo que hoje parece impossível pode se tornar a prova amanhã de que você estava seguindo um propósito maior. Não tenha vergonha do processo. Não esconda sua jornada. Não despreze os pequenos começos. Grandes árvores começam como pequenas sementes. Grandes histórias começam com pequenos passos. Grandes vitórias começam com uma decisão silenciosa. Eu não vou desistir. Mas existe uma última chave que une tudo aquilo que aprendemos até aqui: a mente transformada, a fé fortalecida, o propósito descoberto, a disciplina construída, a persistência desenvolvida. Tudo isso aponta para uma verdade final. A verdadeira prosperidade não é apenas aquilo que você conquista, é a pessoa que você se torna durante o caminho. Depois de toda a jornada, depois de todas as batalhas enfrentadas, depois de todas as noites de dúvida e todos os momentos em que você precisou escolher continuar, existe uma verdade que finalmente se revela. A maior conquista de um ser humano não é aquilo que ele acumula, é aquilo que ele se torna. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando riqueza exterior, buscam dinheiro, buscam reconhecimento, buscam posições, buscam aprovação. Mas poucas entendem que todas essas coisas são consequências de algo muito mais profundo, a transformação interior. Porque antes de Deus confiar grandes recursos às suas mãos, Ele trabalha sua mente. Antes de entregar grandes responsabilidades, Ele fortalece seu caráter. Antes de abrir grandes portas, Ele prepara você para permanecer de pé quando atravessá-las. A verdadeira prosperidade começa quando uma pessoa entende que riqueza não é apenas possuir mais, é pensar melhor. É agir com sabedoria, é viver com propósito, é ter uma fé que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias mudam. Napoleon Hill ensinou que o ponto de partida de toda realização é um desejo definido, acompanhado por uma fé intensa e uma ação persistente. Mas existe algo ainda mais profundo. O homem que deseja mudar o mundo precisa primeiro permitir que sua própria mente seja transformada. Porque uma mente dominada pelo medo não consegue construir grandes sonhos. Uma mente presa ao passado não consegue criar um futuro extraordinário. Uma mente cheia de limitações não consegue enxergar as possibilidades que Deus colocou diante dela. Por isso, hoje você precisa olhar para a sua própria história e entender. Você não chegou até aqui por acaso. Cada dificuldade trouxe uma lição. Cada batalha trouxe crescimento. Cada momento difícil desenvolveu uma força que talvez você nem soubesse que possuía. Aquelas lágrimas que ninguém viu. Aquelas noites em que você pensou em desistir. Aqueles momentos em que você precisou lutar contra seus próprios pensamentos. Tudo isso fazia parte da construção. Porque o ouro verdadeiro passa pelo fogo antes de revelar seu valor. E assim também acontece com pessoas destinadas a grandes coisas. Elas são moldadas pelos processos que enfrentam. São fortalecidas pelas dificuldades que superam.
são preparadas pelas experiências que vivem. A pergunta final é: quem você decidiu se tornar a partir de hoje? Você continuará permitindo que o passado controle seu futuro? Ou escolherá escrever uma nova história? Você continuará acreditando nas limitações que colocaram sobre você? Ou acreditará no potencial que Deus colocou dentro de você? Você continuará esperando uma mudança acontecer? Ou se tornará parte da mudança? Porque chega um momento em que toda pessoa precisa tomar uma decisão, deixar para trás a antiga versão de si mesma. A versão que tinha medo, a versão que duvidava, a versão que desistia antes de tentar, e abraçar uma nova identidade, uma identidade de fé, uma identidade de coragem, uma identidade de propósito. Declare agora: eu sou capaz de construir uma nova história. Minha mente está alinhada com pensamentos de crescimento e prosperidade. Minha fé é maior do que qualquer desafio que eu enfrente. Eu tenho coragem para seguir o caminho que Deus preparou para mim. Nada vai me deter enquanto eu caminhar com propósito, disciplina e fé. Lembre-se da passagem que iniciou esta jornada. Como imagina em sua alma, assim ele é. Essa mensagem revela um princípio eterno. O que você alimenta dentro de você determina aquilo que você manifesta fora. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta fé, a fé cresce. Se você alimenta propósito, sua vida começa a se alinhar com aquilo que nasceu para realizar. Os grandes homens e mulheres que prosperaram entenderam essa verdade. Eles não esperaram o mundo mudar para mudar. Eles mudaram por dentro e então suas ações começaram a transformar o mundo ao redor. A riqueza começa na mente. A vitória começa na decisão. A transformação começa no momento em que você escolhe acreditar. Talvez hoje você esteja no início da sua caminhada. Talvez ainda existam desafios. Talvez ainda existam portas fechadas. Mas nunca se esqueça, uma semente pequena pode se tornar uma árvore gigante. Uma pequena decisão pode mudar uma vida inteira. Uma nova mentalidade pode abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. Deus não terminou sua história. O capítulo que você está vivendo hoje não define o livro inteiro. Continue avançando, continue aprendendo, continue acreditando, porque o mesmo Deus que colocou um sonho dentro do seu coração também colocou dentro de você a capacidade de lutar por ele. A verdadeira riqueza não é apenas ter mais, é ser mais sábio, ser mais forte, ser mais disciplinado, ser mais consciente do propósito que existe dentro de você. E quando uma pessoa alcança esse nível de transformação, ela descobre o maior segredo. A prosperidade nunca começa no mundo exterior. Ela começa dentro da mente, cresce no coração e se manifesta através das ações. Hoje é o dia de levantar. Hoje é o dia de acreditar novamente. Hoje é o dia de dar o próximo passo. Porque sua história ainda não terminou. Sua vitória pode estar mais próxima do que você imagina. E talvez a decisão que você tomar hoje seja exatamente o momento que separa a antiga versão de você da pessoa que nasceu para se tornar. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa: esta mensagem não chegou por acaso até você. A passagem que revelamos hoje nos lembra de uma das maiores verdades da vida. Antes que a prosperidade apareça nas suas mãos, ela precisa nascer dentro da sua mente e do seu coração. A riqueza verdadeira começa com uma mudança de pensamento. Começa quando você decide abandonar a dúvida e abraçar a fé. Começa quando você para de enxergar apenas as dificuldades e começa a enxergar as possibilidades que Deus colocou diante de você. Lembre-se, o homem que acredita que nasceu para vencer começa a tomar decisões diferentes. A pessoa que fortalece sua mente começa a construir um futuro diferente. Aquele que caminha com propósito, disciplina e fé descobre forças que nem imaginava possuir.
Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Talvez existam portas fechadas. Talvez algumas pessoas tenham dito que você não conseguiria. Mas nunca se esqueça: o seu momento atual não define o seu destino. Deus ainda pode transformar cenários. Deus ainda pode abrir caminhos. Deus ainda pode usar aquilo que parecia uma fraqueza como parte da sua maior vitória. Mas agora existe uma responsabilidade que está nas suas mãos: agir, não apenas sonhar, não apenas desejar, mas dar o próximo passo. Leia mais, aprenda mais, fortaleça sua mente, proteja seus pensamentos, acredite no propósito que existe dentro de você, porque uma nova vida começa com uma nova decisão. Hoje, olhe para si mesmo e declare: eu sou capaz. Eu tenho fé para continuar. Minha mente está preparada para crescer. Eu não vou desistir daquilo que Deus colocou no meu coração. E lembre-se da grande lição desta mensagem: a prosperidade não começa quando você recebe algo. Ela começa quando você se torna alguém preparado para receber. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua fé e sua jornada de crescimento. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar para o próprio potencial. E escreva nos comentários: eu escolho acreditar, agir e construir uma nova história. Nunca se esqueça: a semente que você planta hoje na sua mente será a colheita que você viverá amanhã. Continue acreditando, continue avançando, continue construindo, porque a sua história ainda está sendo escrita e os próximos capítulos podem ser os mais extraordinários da sua vida.